é Cecílio Pires, estou aqui na sede da RCC para falar sobre mais um tema de licitações e contratos. E hoje eu quero abordar três coisas bastante específicas, que são homologação, adjudicação e celebração do contrato administrativo. Então veja só, findo o procedimento licitatório, esgotada a sede recursal administrativa. Quando eu falo esgotada a sede recursal administrativa, não estou querendo dizer que nós necessariamente tenhamos tido um recurso no procedimento, um recurso administrativo no procedimento. Não é isso. Esgotada a sede recursal administrativa significa com ou sem a existência de recurso administrativo. Mas de qualquer maneira, esgotada a sede recursal administrativo e fim do procedimento licitatório, o processo deve ser remetido para a autoridade competente. E a lei de licitações, é claro, não é? Ela fala de homologação e adjudicação. O que é o ato de homologação? O ato de homologação é um ato de controle da autoridade competente, da autoridade superior, com relação ao trabalho da comissão de licitação ou com relação ao trabalho do pregoeiro. Quando a autoridade superior fala homologo, seria a mesma coisa que ela se dirigisse à comissão de licitações ou ao pregoeiro e falasse o seguinte: concordo com o seu trabalho, haja vista que ele foi desenvolvido na mais absoluta legalidade. Portanto, volto a falar, homologação, ato de controle dirigido à comissão de licitações ou ao pregoeiro e à sua equipe de apoio. E a adjudicação. O que é a adjudicação? Então veja só, a adjudicação é quando a autoridade superior, ou mesmo no caso do pregão, o pregoeiro, atribui o objeto da licitação ao licitante vencedor. Em outras palavras, a autoridade está atribuindo, dizendo para a licitante vencedora o seguinte: o objeto da licitação é seu e de ninguém mais. Muito bem, a partir desse momento, o licitante vencedor passa de simples licitante vencedor à categoria de adjudicatário. Gostaria de deixar claro que o fato do licitante ser adjudicatário, que o fato do licitante ter o objeto da licitação adjudicado a seu favor, não significa que a administração pública esteja obrigada a celebrar o contrato. Obrigada, ela não está. Mas qual o efeito da adjudicação? Então, qual é esse efeito? O efeito é o seguinte: se a administração pública quiser celebrar o contrato, essa celebração só poderá ocorrer na pessoa do licitante vencedor, agora adjudicatário, e com ninguém mais. E também uma outra coisa que é muito importante. Quando eu falo que a administração pública não está obrigada a celebrar o contrato, não estou querendo dizer que simplesmente ela não vai celebrar porque ela não vai celebrar. Tem que existir um motivo suficientemente forte que demonstre o interesse público na não celebração do contrato. Porque senão, isso seria muito fácil. E a não celebração do contrato poderia levar a administração a cometer uma série de desmandos. Mas a pergunta que se faz agora é a seguinte: bom, a administração pública quer celebrar o contrato. E o licitante, ele está obrigado a celebrar o contrato? Não tenha dúvida. O licitante está obrigado a celebrar o contrato desde que respeitados determinados parâmetros. Então, vamos voltar um pouquinho lá para o final da licitação. Quando a administração pública, na pessoa do pregoeiro ou na pessoa do presidente da comissão de licitação,
abre a proposta comercial do licitante e essa proposta comercial encontra-se de acordo com o edital, o licitante é considerado classificado. E a partir deste momento, ele se vincula com a administração pública. A partir desse momento, ele está vinculado com a administração pública em razão do prazo de validade da proposta. Ou seja, quando o licitante fala para a administração pública, ou melhor, quando o licitante escreve na sua proposta, esta proposta é válida pelo prazo de 60 dias, seria a mesma coisa que ele chegasse para a administração pública e falasse o seguinte: olha, administração, durante o prazo de 60 dias, se você me convocar para celebrar o contrato, eu vou celebrar, eu vou honrar esse compromisso. E, portanto, em razão do prazo de validade da proposta, é que ele, licitante, está vinculado com a administração pública. Então, agora a pergunta é: até quando a administração pública pode obrigar o licitante vencedor, agora adjudicatário, a celebrar o contrato administrativo? Durante o prazo de validade da proposta. Agora, nós precisamos entender isto que eu acabei de falar nos seus devidos e jurídicos termos. Mais precisamente, nos termos do artigo 64 da Lei de Licitações, se não me falha a memória. Vamos conferir. Deixa eu pegar aqui o artigo 64 e realmente a memória não falhou. Artigo 64. A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. Notem, portanto, que o artigo 64 fala em convocação. O licitante será convocado para assinar o contrato. O artigo 64 em nenhum momento fala que será durante o prazo de validade da proposta que ele deverá assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente. Não! O artigo 64 fala de convocação. Então, imaginem só o seguinte. Imaginem que no 60º dia do prazo de validade da sua proposta, às 8 horas da manhã, a administração pública não se manifestou, não falou de assinatura de contrato, não falou absolutamente nada. 60º dia, 18 horas, final do dia. Você recebe lá no seu escritório uma notificação te convocando a celebrar o contrato no prazo de 5 dias. Portanto, 60 dias de prazo de validade da proposta, mais 5 constante da notificação. Você, adjudicatário, está obrigado a celebrar o contrato? Não tenha dúvida, está obrigado. Por quê? Porque a administração te convocou durante o prazo de validade da proposta, ainda que fosse no último dia. Portanto, você está obrigado a celebrar o contrato. Se você não celebrar, você poderá ser incurso nas penas do artigo 87 da Lei de Licitações, advertência, multa, suspensão, declaração de inidoneidade, ou, no caso do pregão, nas penas determinadas pelo artigo 7º da Lei do Pregão. Portanto, neste caso, obrigado estará a celebrar o contrato. E se essa notificação chegar no 61º dia, você estará obrigado? Não. Por quê? Porque o prazo de validade da sua proposta já está esgotado. Daí a coisa se inverte. Se você, adjudicatário, quiser celebrar o contrato, perfeito. Mas a administração pública não poderá te obrigar, haja vista que a convocação
ocorreu após a extinção do prazo de validade da sua proposta. Muito bem, meus amigos, hoje eu fico por aqui e volto a semana que vem com mais um tema de licitações e contratos.